fases naturais da licitação. Inversão das fases naturais da licitação. Por quê? O julgamento das propostas antecede a habilitação. Guarde isso. No pregão, o julgamento das propostas antecede a habilitação. Primeiro eu vejo quem tem a melhor proposta e só depois eu analiso a documentação. Apenas de quem ganhou. Romasa, quem que pode fazer pregão no Brasil? Cuidado com isso. Quando o pregão surgiu no Brasil, ele foi criado por uma medida provisória. E essa medida provisória tratava do pregão como uma modalidade apenas no âmbito federal. Apenas no âmbito federal. Aí mudou. Com a Lei 10.520, o pregão agora pode ser utilizado por qualquer esfera federativa. Há pregão federal, pregão estadual, pregão municipal e pregão distrital. Todas as entidades federativas podem se valer dessa modalidade que é muito mais inteligente que as outras. Desde que haja o enquadramento da hipótese de cabimento do pregão, desde que o serviço e o bem se qualifiquem como objetos comuns, qualquer esfera federativa pode realizar o pregão. A Lei 10.520 criou 2 sistemas de pregão. Há o pregão presencial e o pregão eletrônico. No âmbito federal, há até um decreto do presidente da República dizendo que nas contratações válidas para a União e suas pessoas da administração indireta, o uso do pregão eletrônico é preferencial. Então, em igualdade de condições, a União e as entidades da administração indireta federais devem contratar com o pregão no sistema eletrônico. Pregão eletrônico é aquele feito com apoio da internet. Com apoio da internet. Como essas modernas assembleias de consórcio. Boa parte dos eventos, das fases, boa parte se dá com apoio da internet. E para encerrar, meu querido amigo, eu quero comentar um pouquinho sobre o procedimento do pregão. Como que funciona o procedimento do pregão? Bem, as partes interessadas são convocadas para comparecer a uma sessão pública. Tudo acontece ao vivo, na frente de todo mundo. Aí, são colocados sobre a mesa os envelopes de habilitação de documentos, eles são mantidos fechados sobre a mesa. Lembra que primeiro eu julgo o propósito, depois a documentação. Aí, na frente de todos, são abertos os envelopes de propostas. E, de novo, na frente de todos, é verificada qual a proposta mais vantajosa. A melhor proposta é apurada na frente da análise dos documentos. Mas não acabou por aí, não. Você acha que acabou por aí? Não acabou por aí, não. Aí que vem a parte mais genial desse procedimento. Apurada a proposta mais vantajosa, a administração inicia a fase final do procedimento, com quem ofereceu a proposta mais baixa e com todos aqueles que se enquadrarem numa faixa de até 10% do valor mais baixo. Então, se a proposta mais baixa foi, por exemplo, de R$10, todo mundo que estiver entre 10 e 11, até 10% acima da proposta mais baixa, vai para uma fase final. E incrível, todos esses licitantes têm a oportunidade de oferecer lances verbais sucessivamente mais baixos, como um leilão ao contrário. É isso. As empresas podem dizer assim, olha, eu forneço a R$9,80. Aí o representante da outra empresa fala, eu faço por R$9,70. Aí alguém diz, R$9,50. Pronto. Quem der o lance verbal mais baixo, fatura o pregão. Veja que economia. Veja que inteligência nesse procedimento. Quanto que se economiza de dinheiro e de tempo com essa
pequena, com essa simples mudança no rito. Aí, quem der a proposta mais baixa terá o seu envelope de documentação aberto com os documentos analisados. E na frente de todo mundo, essa empresa é decretada vencedora. Se a documentação dessa empresa não estiver em ordem, contrata-se o segundo colocado pela sua própria proposta. Para encerrar, esse procedimento é tão brilhante, tão espetacular, que ele tem sido copiado agora para outras modalidades de contratação. Por exemplo, você sabia? Super novidade, hein? Fica ligado nessa. Acorda, fica ligado nessa. Você sabia que a concorrência que antecede a concessão de serviço público agora também tem essa inversão de fases? A concorrência que antecede a concessão de serviços públicos também tem primeiro a análise da proposta, para depois analisar os documentos. Na concorrência que antecede a concessão, também o julgamento vem antes da habilitação. Com isso, você tem condição de responder a qualquer pergunta do exame de ordem sobre o tema pregão. E o programa não acabou, não. O programa não acabou. Nós temos ainda 2 blocos. O próximo bloco é o Pergunte ao Professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre pregão. Você não é louco de perder o segundo bloco do programa de hoje. Fique aí, hein? Te aguardo daqui a pouquinho. Tchau. Meu Deus. Mas essa parte do programa é importante demais. Como eu gosto desse Pergunte ao Professor, porque é a oportunidade que nós temos de interagir. Esse programa não tem nenhuma graça sem a sua participação. Por isso que você sabe que você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão para o e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Não deixe de mandar o seu e-mail. Mande o e-mail. Pode elogiar também, viu? Nossa, nunca vi uma aula tão espetacular como a aula do Masa. Pode elogiar também. Mande o e-mail, faça essa interação. Você pode enviar uma pergunta, uma dúvida sua sobre qualquer matéria. Aí, na próxima aula, essa pergunta aqui será sua. Aí nós teremos oportunidade de tirar a sua dúvida. Hoje nós temos 5 questões formuladas pelos telespectadores das edições anteriores da minha aula. Nós temos oportunidade de responder agora a essas 5 questões. Acompanhe comigo qual é a primeira questão. Na tela! Professor Masa, o que é pregão eletrônico? Até parece que a colega estava realmente muito ligada na primeira parte da aula de hoje, porque eu comentei há pouquíssimo tempo atrás. Pregão eletrônico é uma novidade na legislação brasileira. É um sistema de realização da licitação com apoio de meios eletrônicos. Quando a legislação diz com apoio de meios eletrônicos, ela está pensando exatamente com apoio da internet. No pregão eletrônico, que tem que ter o uso priorizado nas contratações federais. Lembra da primeira parte do programa de hoje? No âmbito federal, tem que haver um predomínio do pregão eletrônico. Tanto que a autoridade que não fizer o pregão eletrônico, a autoridade que fizer o pregão presencial terá que justificar. Ela terá que apresentar uma explicação por escrito da razão pela qual não optou pelo pregão eletrônico. Isso que é o caráter preferencial do pregão eletrônico. Eu dizia no primeiro bloco, o pregão eletrônico funciona como os consórcios modernos. Há quanto tempo você não participa de uma assembleia de consórcio? Antigamente, quando eu era novinho lá em Guarulhos, sabe que eu nasci em Guarulhos? Quando eu era novinho lá em Guarulhos, meu pai participava de assembleias de consórcio e era tudo feito presencialmente. Ia lá
concorria ao sorteio via o número